Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Você que está vindo a primeira vez à nossa igreja, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Leandro, sou um dos líderes dos jovens. E hoje nós vamos falar sobre honra, né? Pastor Moisés falou sobre honra no domingo passado. E nós vimos com o pastor Moisés que honrar é demonstrar de forma clara e explícita que estimamos alguém. É demonstrar de forma clara e explícita que valorizamos alguém. É demonstrar respeito com alguém. Hoje nós falaremos como honrar a Deus no nosso ambiente de trabalho. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 5 ao 9. Efésios, capítulo 6, versículos do 5 ao 9. A versão que está aqui em cima é Almeida corrigida, e a versão que eu vou ler é na NVI, tá? Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Oremos. Querido Deus Pai, muito obrigado por mais esse momento, Senhor. Dai-nos sabedoria e entendimento para que nós possamos tomar decisões através da Tua palavra. Muito obrigado por mais esse dia, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus nos manda obedecer a nossos patrões, aos nossos chefes, com respeito e temor. Na Almeida, nós vimos que fala em escravos, mas ali se referia justamente à época. Na época, o trabalhador também era escravo. Mas trazemos para o dia de hoje, servos, trabalhadores. Por que nós devemos obedecer a nossos patrões com respeito? Nós devemos obedecer com respeito, porque obedecer com respeito é ouvir com atenção. É prestar muita atenção ao que está sendo dito. É prestar muita atenção à atividade que está sendo mandada. É dar atenção devida a uma ordem ou a uma solicitação. Isso é obedecer com respeito. Obedecer com temor é executar. Aí é você realmente fazer aquilo que lhe foi solicitado ou ordenado. Mandou você fazer, você vai executar. Lembrando que não contra os seus valores. Nós precisamos também observar os valores daquela ação, daquela atividade. E o que é obedecer com sinceridade de coração? É ao ouvir a ordem, você entender que aquilo é importante. Ao ouvir a ordem, é você dar a verdadeira importância e saber que aquela atividade vai trazer uma consequência. E essa consequência é importante para a empresa em que você trabalha. Porém, muitas das vezes, nós não obedecemos com sinceridade no coração. E quando é que isso acontece? É quando você diz assim, isso não vai dar certo. Isso aqui eu já fiz antes e não deu certo. Não vai funcionar. Sabe como é o nome disso? O nome disso é crença limitante. Todos nós temos isso. Cada um de nós tem uma crença limitante diferente. Só que ela faz com que nós não executemos aquilo que nós devemos. Nós não fazemos a atividade que nós deveríamos fazer. Nós não temos a atitude que nós deveríamos fazer. Graças à crença limitante. O mais importante e que nós devemos ter em mente é que o trabalho, ele é um presente de Deus. Um grande presente de Deus. Deus é tão maravilhoso que mesmo o homem errando lá no paraíso, tendo tudo para ele, Deus ainda disse assim, para que você tenha o seu sustento, você vai ter que trabalhar. Acabou a moleza. Aí você diz, não, mas aquilo ali foi um castigo de Deus. Aquilo ali, Deus quis punir o homem. Hoje era para eu estar deitado numa rede, me balançando, comendo um peixe frito, sem precisar fritar.
Nada disso. Deus deu trabalho para que o homem se realizasse nele. Deus deu trabalho para que nós tivéssemos o nosso pão de cada dia. Deus nos deu um trabalho para que nós pudéssemos honrá-lo e não nos deixar desamparados. Quão maravilhoso é o Senhor. E por esse presente, nós precisamos ser gratos. Nós precisamos ser muito agradecidos pelo trabalho que nós temos. Aos empresários e donos de empresa que estão aqui, nós devemos ser muito felizes e agradecidos pela empresa que nós temos, pelos funcionários que nós temos. Afinal, Ele é quem nos dá o nosso sustento. Agora, quando nós reconhecemos que o trabalho é um presente de Deus e nós somos gratos por isso, nós estamos honrando a Deus no nosso ambiente de trabalho. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos que o nosso trabalho é um presente de Deus e nós somos agradecidos por Ele, nós trabalhamos como? Alegres, satisfeitos. Mas quando nós entendemos que o trabalho é uma punição e que ele é um fardo, meu amigo, ir trabalhar é um suplício, é uma dor. Você ouve a música do Fantástico e já pensa, meu Deus, amanhã é segunda-feira. Aquilo já vai corroendo na sua mente, vai pensando, poxa, eu tenho aquele chefe chato, meu Deus, o que é que ele vai mandar eu fazer? Eu tenho que fazer aquela planilha, eu tenho que varrer o chão, Meu Deus, que loucura, que sofrimento. Cara, e você sofre por culpa sua. Não faça isso. Vamos olhar com outros olhos. Vamos ver como um presente de Deus e ser agradecido. Sabe por que eu falo isso? Porque eu tive um trabalho em que eu o reconheci como fardo. Eu não o reconheci como presente de Deus. E detalhe, eu tinha pedido esse trabalho para Deus. Eu era Deus pedindo assim, Senhor, eu quero um trabalho em que eu trabalhe menos e ganhe mais. Deus foi lá e me deu o trabalho. Eu comecei a trabalhar e disse, Deus me deu esse trabalho. Ele é presente de Deus. Agora você só falar não é reconhecer. E foi o que eu fiz. Eu só fiz dizer, é presente de Deus, mas não valorizei. O que aconteceu? Ganhei muito dinheiro? Ganhei muito dinheiro, fui muito abençoado. Bati as minhas metas? Bati. Mas eu não trabalhava com alegria. Eu não era feliz. Sabe o que acontecia com todo o dinheiro que eu ganhava? Não rendia. Eu não conseguia nem pagar minhas contas, eu não entendia por quê. E eu gosto muito de Excel, mas eu não conseguia entender por que não batia. Simples. Eu não reconheci que o trabalho tinha sido um presente de Deus. Eu não estava grato a Deus por ter aquele trabalho. Eu fazia com que as coisas pequenas que aconteciam na empresa me consumissem. Coisas que eu poderia deixar para lá. Coisas que eu poderia interpretar de uma maneira diferente. E ali, consegui fazer o meu melhor. E fazer para Deus. Eu não estava fazendo para Deus. Eu estava fazendo para o homem. A partir do momento que nós reconhecemos que o nosso trabalho é uma bênção de Deus e somos gratos por ele, nós trabalhamos felizes e o propósito de Deus se cumpre na nossa vida. Por isso, eu saí da empresa que eu trabalhava ganhando muito dinheiro. E eu fiquei desempregado por um período. Mas, depois nós vamos voltar a falar sobre isso. Nós vamos falar da segunda maneira de como nós honramos a Deus no nosso ambiente de trabalho. A primeira nós vimos, que é reconhecer que é uma bênção de Deus e ser grato por isso. A segunda está em Colossenses 3, 23 e 24. Abra a sua Bíblia em Colossenses 3, 23 e 24. É um reforço do que diz em Efésios 6. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quando nós executamos as nossas tarefas do nosso trabalho como para o Senhor, nós somos abençoados. Lá em Efésios diz, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. A partir do momento
que eu faço aquele relatório e penso, esse relatório é para Deus, vai dar certo. A partir do momento que eu penso que limpar o chão é para Deus e Deus está vendo isso, vai dar certo. Quando eu penso que eu fazendo uma venda de um carro que seja, é para Deus que eu estou fazendo, eu vou conseguir vender. Relógio, casa, carro, comida, seja qual for a sua profissão, dentista, advogado, engenheiro. Se eu construir um prédio pensando que é para Deus, cara, aquela construção vai ser maravilhosa, porque Deus vai fazer com que dê certo. Fazer de todo o coração é fazer com toda a vontade que você tem dentro de si. É você tirar tudo da frente e pensar, meu Deus, eu vou fazer isso porque é para ti. A gente começa a ver tudo com muito cuidado. A gente começa a analisar tudo com muita calma, pensando nas consequências. A gente faz tudo com qualidade e esforço. E Deus vem e abençoa. Quando fazemos isto, Deus olha o nosso empenho e a nossa dedicação e diz assim, esse é meu servo, ele vai ser abençoado. Mas muitas das vezes o que é que nós dizemos? Não vai dar certo. Eu não vou fazer. O chefe me chamou de feio. O chefe brigou comigo quando eu estava errado. Chamou minha atenção. Eu não vou fazer. Ou, pior, você dá a ordem, você recebe a ordem, a pessoa sabe que vai dar errado. Ela diz, eu vou fazer só para ele quebrar a cara. Eu quero ver a cara dele no chão. E de cima eu olhar e rir. Eu sabia que isso ia acontecer. Não ia dar certo. Se prepare. Se você for essa pessoa, peça perdão de Deus e já mude logo. Porque tem muita bênção de Deus que está sendo segura e não está caindo na sua vida só por causa dessa sua atitude. Essa é uma grande verdade. E você que é empresário, trazendo mais para o lado do empreendedorismo, você que é dono de empresa, lembre de ouvir o seu funcionário. Não seja um ditador na sua empresa e diga assim, não, o que eu disser é lei, o que eu disser está certo. Você está perdendo a oportunidade de reduzir custos na sua empresa e de lucrar mais. Pode ter certeza disso. Pare de enxergar o seu funcionário como um número. Ele não é um número, ele é uma pessoa. Cada um de nós tem uma personalidade diferente. Cada um de nós tem um ponto de vista diferente. Deus é tão maravilhoso que Ele fez a gente assim, para que em conjunto nós fôssemos fortes e invencíveis. Esse propósito é um dos maiores que existem. Sabe por quê? Porque é nele em que nós deixamos a nossa marca. Desde o meu primeiro emprego, e graças a Deus, meus pais são católicos, eles não são cristãos, mas graças a Deus, eles sempre me ensinaram que existe um Deus, desde pequeno. E eles sempre me ensinaram que tudo que eu fosse fazer, fosse como se fosse para Deus, porque Ele estava olhando. Se vocês perguntarem deles por que eles disseram isso, se duvidar, eles não sabem nem qual é a passagem da Bíblia. Mas era o propósito de Deus eles falarem isso para mim. E desde o meu primeiro emprego, eu sempre me empenhei, ao máximo, porque meus pais disseram, faça isso, você vai ser reconhecido um dia. Eu cheguei no meu trabalho, meu primeiro emprego foi numa corretora de seguros. Eu comecei a trabalhar lá e eu via que tinha uma oportunidade de melhoria. Tinha como eu calcular o seguro de uma maneira mais rápida por telefone, mapeando qual tipo de cliente, o tipo de carro para fazer aquele seguro, era seguro de carro, e eu conseguia o melhor preço em 5 minutos no máximo. Ou seja, o corretor de seguros estava lá com a pessoa, eu conseguia fazer esse cálculo e em seguida ele já fechava o seguro. Cara, foi um boom na corretora. A corretora cresceu um absurdo. Né? E aí o diretor chegou comigo e disse, como é que você faz isso aí? Eu mostrei para ele, ó, tem uma planilhinha, eu puxo aqui o nome e tal, eu já sei que essa daqui o preço é melhor nessa seguradora. Tu já testou? Já, olha aqui. Aí mostrei, rapaz, você será o meu calculista. Você vai fazer todos os cálculos do meu seguro. Você vai fazer só de alguns corretores. A maioria é meu. E quem eu selecionar, você vai fazer. Olha aí, Deus já me colocando. Ganhei mais por isso? Não, nada, não ganhei nada por isso. E eu conhecia Deus só de ouvir falar. Não conhecia de caminhar com Deus ainda à época. Mas fui honrado como calculista oficial, tive mais trabalho. O que me rendeu
a conhecer uma pessoa, gerente regional de vendas de um consórcio. E quando eu vim a Manaus, eu trabalhei com ele, eu disse, olha, eu estou indo para Manaus, eu sei que você gerencia a região norte e nordeste, queria saber se você tem uma oportunidade para mim. Ele, não, pelo amor de Deus, você não pode ir embora. Disse, por quê? Eu estou montando uma corretora de seguros para você tomar conta com a minha esposa. Não, eu quero ir embora. Por que isso? Propósito de Deus. Se eu não viesse para cá, eu não tinha conhecido Deus. Sabe o que ele disse para mim? Tá bom, tá aqui, ó. Vai lá, sua carteira está assinada. Você vai como consultor e você vai ser comissionado puro, que é aquele que só ganha pela comissão, né? Eu tinha uma ajuda de custo de R$700 e se eu vendesse mais, eu ganhava mais. Se eu vendesse menos, eu ganhava R$700 para manter no mês. Então, eu vim embora para Manaus, morar num kitnet lá no Petrópolis. Me dediquei muito. O consórcio não vendia nada na época aqui em Manaus. Nada. Ninguém nem acreditava. E nem eu. Eu nem acreditava, né? Mas, tinha que fazer de tudo para dar certo. Era a minha única chance. No primeiro mês, foram vendidos R$250 mil em cotas de consórcio. No segundo mês, foram vendidos R$500 mil em cotas de consórcio. No terceiro mês, eu fui chamado para ser consultor de vendas da concessionária em que eu prestava serviço. E eu liguei para esse meu amigo, grande amigo meu, que era o meu chefe. Disse, fulano, rapaz, tu não sabe o que aconteceu. Eu não vou poder resistir, eu vou ter que mudar de empresa. Me convidaram. Eu já sabia que isso ia acontecer, Leandro. Eu conheço o seu trabalho. Vai, mas não deixa que o consórcio caia. E aí, continuei trabalhando. Daqui a pouco a gente continua. Vamos ao nosso terceiro motivo. A terceira maneira de honrar a Deus no nosso ambiente de trabalho vem justamente do nosso testemunho. E está lá em Filipenses 2, 14 a 16. Filipenses 2, 14 ao 16. Façam tudo. Não é alguma coisa, não é duas, não é três. Tudo. Sem queixas nem discussões. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Meu Deus! Retendo firmemente a palavra da vida. Assim como no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Quando nós agimos no nosso trabalho sem reclamar, já temos um ponto positivo. Quando nós agimos no nosso trabalho sem discutir, tem outro ponto positivo. Sabe por quê? Porque é muito difícil não reclamar. Está na nossa natureza humana reclamar. É impressionante, a gente reclama de tudo. Se chove, reclama da chuva. Se faz sol, a gente reclama do sol. Aí está quente, aí está frio. Aí está congelando, o ar não funciona, o ar funciona. Cara, somos nós, seres humanos, reclamando de tudo. Quando nós não reclamamos, nós somos, observados. E nós estamos honrando a Deus. Sabe o que as pessoas dizem? Dizem o que eu ouvi semana retrasada. Você é de alguma igreja? Eu disse, por quê? Você é diferente. Mas o que eu sou diferente? Não vejo tu reclamar, eu vejo a maneira como você trata as pessoas. Sim, mas tem mais uma coisa. Tu deve ser algum líder lá, né? Aí aumentou a responsabilidade. Sim, sou líder de jovens. Deu para perceber. Acabou a conversa. Os planos de Deus são maravilhosos. E hoje aqui eu estou falando isso. 2 semanas atrás. Nada é por acaso. Nunca vai ser. Quando nós reclamamos, nós somos os primeiros a serem vistos. Mais rápido do que quando não reclama. Sabe por quê? Porque, olha aquele reclamão. Ele não vai fazer nada direito. É ou não é verdade? Quando a gente reclama, a gente deixa tudo para lá. A gente não está nem aí. A gente não quer nem saber no que vai dar. E discussão pior. Discussão se junta. Eu não quero saber. Eu não vou bater ponto mesmo, e começa a criar aquela corrente de gente ali, dizendo que não vai fazer, e começa a ter rebeldia na empresa. Meu amigo, você está fadado a ser demitido.
Ô meu amigo, a sua empresa está fadada a quebrar. Porque se você começa a encher a paciência do seu funcionário, não deixa nem ele respirar, ter tempo de pensar, ele vai ser um zumbi e vai fazer tudo errado. O nosso testemunho ele é tão importante que quando eu faço o meu trabalho para Deus e eu tenho atitudes que agradam a Deus, sem reclamar e discutir, nós somos promovidos. E aí eu vou contar um pouquinho mais da minha história. Saí da outra empresa que eu trabalhava, fiquei demitido e uma outra empresa me chamou. Já no ramo de automóveis que eu amo fazer. Mas era uma área que eu nunca trabalhei antes. Era atendimento ao cliente de oficina. Para ganhar metade do que eu ganhava no emprego anterior. Metade. Eu creio que é bênção de Deus esse trabalho. Eu orei por ele e eu vou honrar a Deus nele. Comecei a trabalhar. Nossa, atendimento de oficina, meu amigo, você tem que ter sangue. Mas muito sangue. Porque você resolve o problema da pessoa e da montadora. Você está no meio da linha de frente ali, degladiando com problemas que às vezes nem a montadora consegue resolver e você tem que dar o seu jeito. Você não pode deixar o cliente desamparado. Não reclamei. Fiquei na minha. Trabalhei, resolvi, ralei. Eu nunca chorei num trabalho. Nesse trabalho eu chorei. Nunca. Eu nunca havia chorado num trabalho. Nesse eu chorei. Mas eu não reclamei. Eu pedi de Deus, Senhor, eu preciso ganhar mais. Eu estou precisando ganhar mais. Nessa empresa, só é promovido depois com 1 ano de casa. Eu fui promovido com 8 meses de casa. Fui para o setor comercial, que é o que eu sempre quis trabalhar. 8 meses de casa. Quando chegaram comigo, disseram, Leandro, quero falar com você. Pois não. Olha, eu quero saber se você tem interesse em trabalhar na área de seminovos. Tenho. Quanto eu vou ganhar mais? Vai ganhar mais aí uns tanto. Não chegava nem a 50% do valor que eu ganhava, mas era um aumento. Foi o que eu pedi a Deus. Senhor, eu creio. Eu vou abraçar. Se eu quero, eu vou. Fui. Comecei a trabalhar. Semana retrasada, na terça-feira, eu recebi uma ligação de uma outra empresa. Leandro, a gente está precisando de uma pessoa aqui para assumir a divisão de venda direta e a gente sabe do seu trabalho, nós vimos os resultados que você teve nessa empresa que você está, e a gente sabe também que eles não pagam tão bem quanto a gente quer te pagar. Tá, mas quanto seria? Tanto. Quase o mesmo valor da outra empresa, do cargo que eu ia assumir, já estou dizendo o que aconteceu, né? Que eu ia assumir, e eu disse, olha, posso pensar? Você tem que responder amanhã. Tá bom. Orei a Deus. Fiz os cálculos, pensei, analisei, pontos positivos, pontos negativos, análise SWOT, tá. Eu disse, Senhor, eu vou fazer uma proposta, uma contraproposta. Eu vou aumentar em tanto. Se eles aceitarem, eu vou aceitar. Eu vou saber que foi tu que mandou. Liguei, posso fazer uma contraproposta por conta disso? Faça. Só olha, eu quero isso por conta disso e disso. E quero um garantido assim, assim, assado. Vou pensar, vamos analisar e amanhã damos resposta. Isso era na quinta-feira. Na terça-feira recebi a ligação, quarta-feira conversei com eles após o horário do meu expediente, eu não fui. Eu disse, eu não vou no horário do meu trabalho. O meu trabalho é esse horário, se você quiser a gente pode conversar depois. Isso não é uma maneira de ser orgulhoso, é de honrar onde eu estou. E honrar a Deus lá. E fui, conversei na quarta, na quinta liguei. Na sexta não me ligaram, no sábado não me ligaram, no domingo não iam me ligar, na segunda me ligaram. Leandro, é o seguinte, nós vamos aceitar a sua proposta e nós vamos lhe dar o cargo de gerente de vendas de toda a concessionária. Meu coração bateu forte, porque eu tinha dito que se fosse resposta de Deus eu iria. Eu disse, tá, mas e o garantido? Nós vamos lhe pagar o máximo. Pessoal, é o dobro do que eu ganhava, o dobro. Quantas vezes a gente reclama do nosso trabalho e quantas bênçãos a gente perde por conta disso? Quantas vezes a gente gera discussão no nosso trabalho e a gente perde oportunidades na mesma empresa ou em outra empresa porque nós estamos sendo observados? Deus não vai colocar a gente num local onde a gente não suporte. Ele diz isso na Bíblia. Ele não vai querer fazer com que você se envergonhe. Se você não estiver preparado, Ele não vai te dar a bênção. Esquece, ou posterga,
porque você pode tomar a atitude correta e aí receber a bênção. Eu não estou falando isso para me orgulhar aqui, de forma alguma. E Deus sabe disso. Eu estou falando aqui para dar testemunho da ação de Deus na minha vida. O quanto eu amo a Deus. O quanto eu amo honrar a Deus. O quanto pessoas na Bíblia fizeram isso e foram grandiosamente abençoados por Deus. E essa é a quarta maneira de honrar a Deus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 39. Gênesis 39. Essa é a história de José. Uma das histórias da vida de José. A vida de José me marca muito, porque tem muito a nos ensinar. Muito, mas muito. E aqui tem a quarta maneira de honrar a Deus no nosso ambiente de trabalho. Vamos começar no versículo 1, tá? José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Potifar foi lá, vou comprar esse rapaz para mim. Gostei dele. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Como escravo, eu tenho certeza que Josué se dedicou em todas as atividades dele. Tá certo aí? Tá, né? Tá. Então, ele se dedicou. E o que Deus fez? Deus abençoou. Fez com que ele prosperasse. Ao ponto dele ir para onde? Morar na casa do Senhor, do seu Senhor. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, quem? Potifar. E que o fazia prosperar em tudo que realizava, porque José fazia para o Senhor sem reclamar, sem discutir, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. E José é muito agradecido a Deus pela oportunidade, sabendo que aquilo ali era uma bênção de Deus, continuou trabalhando e se dedicando como para Deus, sem reclamar, sem discutir. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Nossos trabalhos só são abençoados se nós fizermos tudo conforme a vontade de Deus. Tudo. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Sabe o que eu fico pensando? Quantos homens resistem, né? Quantos homens resistem? José resistiu. E obrigado, Senhor. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo, até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o Senhor ouviu que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão,
Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Que coisa maravilhosa! Caramba! Meu Deus! Até na prisão o cara se dava bem. Quão maravilhoso é! Tudo dava certo para José. Por quê? Ele entendia que ali era a vontade de Deus, era a bênção de Deus estar na prisão. Ele entendia e era grato por isso. Ele fazia de todo o coração todas as atividades dele. Ele não reclamava, ele não discutia. E principalmente, ele não deixava que os valores, como servo do Senhor, fizessem com que ele fizesse coisa errada. José disse não para as coisas erradas. E qual foi a punição dele? Ir para a prisão. Que depois, lá ele seria solto, porque ele interpretava sonhos, e interpretou o sonho do faraó, que o tornou governador do Egito, a mais alta autoridade. Só perdia para o faraó. Eu me mexo muito, por isso que acontece esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Quão maravilhoso é isso? Sabe por quê? Porque muitas vezes no nosso trabalho, e eu já atendi uns 2 ou 3 jovens aqui que chegaram comigo e disseram: Leandro, onde eu trabalho só preciso. Meu chefe quer que eu faça tudo errado, tudo que der errado. Eu não quero fazer, Leandro, não faça. E explique para ele. Isso vai contra a vontade de Deus, isso vai contra os meus princípios cristãos. Desculpa, chefe, mas eu não vou fazer isso. Você vai ser demitido? Vai. Lógico que vai. Eu vou mentir para você? Não, vai ser demitido. Mas Deus vai lhe dar um trabalho melhor. Deus vai honrar você, porque você honrou a Deus no seu trabalho. E foi isso que aconteceu com José. Ele se tornou um governador do Egito. É isso que Deus pode fazer por mim e por você. Agora basta que nós façamos isto. Vamos valorizar aquilo que nós cremos. Vamos valorizar a Deus. Não vamos fazer coisa errada. Emite essa nota aqui, porque eu vou receber um pagamento. Faz aí. Chefe, desculpa, mas eu não vou poder fazer isso. Olha, é uma mentirinha. Não minta, fale a verdade. Doa a quem doer. Vai ser demitido? Corre o risco. Talvez não, talvez sim. Mas se for, não se preocupe. Não se preocupe. Deus vai abençoar você. Se Ele está fazendo isso, é para que você tenha uma coisa melhor. Enxergue lá na frente. Sabedoria é isso. Deus é tão maravilhoso e é sabedoria, porque Ele faz as coisas acontecerem na nossa vida que a gente não consegue perceber. Mas é o melhor. É o melhor. Se você estiver servindo a Ele, honrando a Ele, é o melhor. Não se preocupe. Como filhos verdadeiros de Deus, nós precisamos estar atentos, muito atentos a essas situações. E lembrar que nós devemos sempre ter atitudes que agradam a Deus e que são de acordo com a sua palavra. Isso nós devemos levar onde quer que estejamos. Seja no trabalho, seja na escola, seja no ônibus, seja de bicicleta, de moto, de carro, a pé, o que for. Todo momento, a todo instante. Por isso que José foi tão abençoado. E é por isso que nós podemos ser muito abençoados. Quando nós fazemos isso, quando nós entendemos que o trabalho é uma benção de Deus, quando nós somos gratos por isso, quando nós fazemos de todo o coração como para Deus, quando nós não reclamamos, quando nós não discutimos, e quando nós fazemos as atividades, pensando nos nossos valores como cristãos, naquilo que agrada a Deus, naquilo que é de acordo com a palavra de Deus, nós marcamos onde nós passamos. O que eu vou mostrar agora aqui não é para me gloriar. O que eu vou mostrar agora aqui, de novo, é um testemunho da ação de Deus na minha vida. Porque toda vida que alguém chega comigo e fala: cara, tu é bom, cara, tu é o cara, sabe o que está dentro de mim? E ainda fala assim: não, não sou. Deus, obrigado por fazer a obra na minha vida. É Deus quem faz, não sou eu. Jovens, quem é? É Deus. Pode passar. Vamos lá. Eu estava saindo da empresa que eu estava recentemente promovido. Então eu desci uma mensagem no grupo de todos os gestores da empresa. Boa tarde.
Equipe fulana, boa tarde. Quero agradecer a todos pelo companheirismo neste tempo em que tive a honra e o privilégio de trabalhar em conjunto com vocês. Em especial a fulano e cicrano, que são líderes formidáveis no tratar e dirigir essa tão conceituada organização. Aprendi muito com vocês e vou levar comigo o que mais precioso levamos ao sair de um trabalho: o conhecimento e a amizade. Dinheiro não, dinheiro acaba, FGTS, seguro-desemprego. Obrigado de coração. Desejo tudo de melhor e muito sucesso a vocês. Deus os abençoe grandiosamente. Um forte abraço a todos. E veio uma resposta. Um disse, boa sorte, Leandro. E aí veio da mais alta hierarquia da empresa que eu trabalhava. Leandro, todos sabem que fiquei muito chateada com C maiúsculo, risos, com a sua saída prematura. Afinal, foram apenas 10 meses de uma carreira que eu enxergava de anos para você dentro. Mas sou muito grata pela sua contribuição no tempo que ficou com a gente e grata pelo legado que deixastes. Sucesso. Obrigado pelas palavras. Admiro demais você como profissional e pessoa. Peço perdão por tudo. Sucesso e que Deus abençoe você grandiosamente. E aí vieram outros agradecimentos, outras respostas. Veio de um gerente meu e veio de uma pessoa que eu não esperava. Eu tive, acho que pouquíssimo contato com essa pessoa. Acho que umas 5 ou 10 vezes no máximo, em todo o tempo que eu trabalhei, esses 8 meses lá. 10 meses porque iam se completar, né? Com 9 eu já estava dentro. Bom dia. Fui ontem lá em Seminovos, mas não te vi mais. Que era a área que eu tinha sido promovido. Mas quero te agradecer pelos ensinamentos e aprendizados. Sem dúvida, você faz a diferença por onde passa. De novo, não sou eu, é Deus. Muito sucesso e que Deus continue te abençoando. Abraços. Cara, quando eu vi essa mensagem, meu Deus do céu, que responsabilidade nós temos de lidar com as pessoas. Que responsabilidade nós, como filhos de Deus, temos nas nossas atitudes diante das pessoas. A gente não tem noção de como nós somos observados. Nós não temos ideia. Nós não temos ideia. Eu agradeço a Deus e louvo a Deus pela oportunidade que Ele está me dando. Eu inicio amanhã essa minha nova jornada, às 8 horas da manhã. E a equipe ficou sabendo que eu ia para lá na sexta-feira. E a pessoa que me contactou disse que ficaram muito felizes com a minha ida. Por quê? Porque uma das pessoas que trabalha na equipe é esposa de uma pessoa que trabalhou na minha equipe. E sabe o que essa pessoa que trabalha na minha equipe chegou comigo? É verdade isso que estão falando? Disse, cara, eu estou muito feliz. Por quê? Porque a minha esposa vai trabalhar com um líder de verdade. A minha esposa vai trabalhar com você. De novo na minha cabeça, não sou eu, é Deus. Eu não vou me gloriar, é Deus que faz a obra. Eu disse, agradeço as suas palavras, meu irmão, mas eu sou uma pessoa normal, não tenho nada de especial. Cara, mas tu trata a gente diferente. Tu é diferente, Leandro. O jeito como tu fala, não sei, entra na nossa cabeça e a gente entende. Senhores empresários, de novo, se vocês estão aqui, tenham um trato com seus funcionários, cara. Hoje a mensagem não só foi para você que é empregado ou para você que está desempregado. É para você que é patrão também. As pessoas estão observando você. Lá em Efésios 6, se a gente for olhar, põe na tela aí para mim, por favor, Efésios 6, rapidinho. Lá no versículo, rapidinho, no último versículo. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e Ele não faz diferença entre as pessoas. Quando você ameaça um funcionário, meu amigo, ele não vai querer fazer nada, ele vai querer destruir a sua empresa. Quando você não sabe chamar a atenção de alguém numa empresa, meu amigo, você está destruindo a sua empresa. O cara está calado, está vendo o mundo se acabar, ele vai continuar calado, por conta da sua atitude como patrão. E a nós que somos empregados ou que estamos empregados, independente da atitude do nosso patrão, nós temos que fazer o nosso trabalho bem feito, porque é para Deus que a gente está fazendo. Então, como tarefa da semana, nós vamos. Não se esqueça, tá? Tarefa da semana. 1. Reconhecer que o nosso trabalho é uma bênção de Deus e sermos gratos por ele. 2. Trabalharemos como para Deus e não para homens, nos dedicando com todo o nosso ser. Faremos nossas atividades diárias do trabalho
como se no final do dia fôssemos prestar conta a Deus pelo que fizemos. E com alegria. 3. Não reclamaremos e nem promoveremos discussões e contendas, para que através do nosso testemunho sejamos reconhecidos como os verdadeiros filhos de Deus. E 4. Faremos nossas atividades, fazendo o que Deus ordena e se agrada, observando a sua palavra como manual de boas práticas e valores para a execução das atividades. Leandro, mas eu não estou trabalhando. Ore a Deus. Peça a Ele um trabalho em que você vai fazer isso daqui. E Ele vai dar para você o trabalho ideal. Eu não vou dizer que ele vai ser perfeito, não. Lembra? Deus só vai dar para você aquilo que você vai conseguir dar conta. Então Ele vai preparar você, talvez não seja esse, mas vai ser o próximo. Foi assim que eu pensei. Vou entrar para receber metade do que eu recebia, mas eu tenho certeza que Deus vai me abençoar lá na frente. Meu Deus! E a gente acha que demora às vezes, né? 8 meses promovido, e agora para outra empresa já começar outro. Glória a Deus por isso. Toda honra e toda glória a Ele. Ok? Oremos. Querido Deus Pai, muito obrigado por tudo, pelo teu carinho, amor e misericórdia. Obrigado pelo teu amor. Abençoa, Senhor, grandiosamente a nossa vida, que nós possamos fazer essas atividades durante essa semana. Em nome de Jesus, amém.